partir de agora, você vai acompanhar a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Divinolândia. Aos 21 dias do mês de outubro de 2014, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem esse respeitável plenário e ambos os secretários dessa honrosa mesa dos trabalhos, e eu, no uso de minhas atribuições como presidente desta Casa de Leis e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo, declaro aberta a 18ª sessão ordinária. Gostaria de dar uma boa noite ao nosso público aqui presente, aos queridos ouvintes da Rádio Verde Vale FM e os nossos internautas que nos acompanham através da TV Câmara. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino municipal. Divinolândia abençoada, o trabalho e união é idolatrada, onde há devoção e amor, gente audaz consagrada. Se aponta a alvorada por entre a amplidão, as estrelas de orvalho e o céu reveu, a luz que irradia na imensidão, a crença divina dos filhos teus. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia és paulista, és Brasil. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia és paulista, és Brasil. Sim, ser feliz é viver aqui, história viva dos grandes heróis, e à custa de muito suor, iniciaram o vitorioso, sapecado com esplendor. Oh, como é linda a minha terra, joia rara incrustada na serra, adornada pelos lagos de beleza, de surgir a lua na mantiqueira, tornando-se a mais bela terra brasileira. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia és paulista, és Brasil. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia és paulista, és Brasil. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Peço a palavra. Com a palavra, o segundo secretário Marco Coelho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público presente. Boa noite, ouvintes da Verde Vale e os internautas que acompanham a nossa Câmara. Eu peço ao senhor presidente que consulte o plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário Nando Braga que proceda à leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, secretários, mais membros do plenário. Boa noite ao público presente, aos ouvintes da Rádio Verde Vale e também aos internautas da TV Câmara. Passarei a leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 24 de 2014, de 15 de outubro de 2014, dispõe sobre a adequação dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde de nosso município ao piso salarial profissional nacional.
Projeto de Lei número 26 de 2014, de 15 de outubro de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional suplementar e dar outras providências. Moção número 15 de 2014. Moção de apelo aos consorciados do CONDERG para que seja efetuada a campanha de energia elétrica naquela unidade hospitalar, de autoria do vereador Marcos Coelho. Moção número 16 de 2014. Moção de aplauso aos professores municipais e estaduais da rede de ensino do nosso município, de autoria do vereador Paulo Roberto Urilete. Passarei a leitura dos requerimentos. Requerimento número 87. Requer informações sobre a documentação dos conjuntos habitacionais denominados Conjunto Habitacional 1, 2 e 3, de autoria do vereador Paulo Roberto Urilete. Requerimento 88. Requer informações sobre o valor gasto pela Prefeitura Municipal com serviços gráficos e similares, de autoria do vereador Paulo Roberto Urilete. Requerimento 89. Requer informações sobre o repasse efetuado às entidades beneficentes do município, de autoria do vereador Paulo Roberto Urilete. Requerimento 90. Requer esclarecimentos sobre o projeto Academia da Saúde, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Requerimento 91. Requer informações sobre o número de pessoas beneficiadas através da Prefeitura para tratamento de dependências químicas, vereador Júlio César Pereira. Requerimento 92. Requer informações sobre os professores de modalidades esportivas do Departamento de Esporte, vereador Júlio César Pereira. Requerimento 93. Requer informações sobre o gasto com frutas pela Prefeitura de janeiro de 2014 até a presente data. Autoria do vereador Júlio César Pereira. Requerimento 94. Requer informações sobre o 14º salário abono aos professores da rede municipal de ensino, vereador Júlio César Pereira. Requerimento 95. Requer informações sobre adequação do canil municipal, vereador Júlio César Pereira. Requerimento 96. Requer informações sobre o motivo pelo qual a Prefeitura não enviou o transporte para buscar os peregrinos do Caminho da Fé, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Passarei a leitura das indicações. Indicação número 189. Sugere ao chefe executivo providências para fechamento do ginásio esporte quando não estiver em funcionamento, vereador Marco Antônio Coelho. 190. Sugere ao chefe executivo providências para a reabertura do espaço de empreendimento localizado na Praça do Rosário, vereador Paulo Roberto Urilete. 191. Sugere ao chefe executivo instalação de sistema de áudio no velório municipal, Paulo Roberto Urilete. 192. Sugere ao chefe executivo instalação de sistema de climatização no velório municipal, de autoria do vereador Paulo Roberto Urilete. 193. Sugere ao chefe executivo colocação de iscas para as moscas no locais de incidência destes insetos, vereador Júlio César Pereira. 194. Sugere ao chefe executivo implantação de sistema de voluntários no setor de esportes, vereador Júlio César Pereira. 195. Sugere ao chefe executivo entrar em contato com os senhores prefeitos que compõem o CONDERG, a fim de que se procedam à compra coletiva de uma ambulância, vereador Benedito Aparecido Passoni. 196. Sugere ao chefe executivo formalização de convênio com faculdades da região para a modernização do Código de Obras do município, vereador Júlio César Pereira. 197. Sugere ao chefe executivo formalização de convênio com faculdades da região para estudo do potencial turístico do nosso município, vereador Júlio César Pereira. 198. Sugere ao chefe executivo abertura de pista para caminhada ecológica dentro do bosque municipal, vereador Júlio César Pereira. 199. Sugere ao chefe executivo expansão da cobertura na parte externa de frente ao velório municipal, vereador Júlio César Pereira. 200. Sugere ao chefe executivo instituição do Dia Municipal de Conscientização à Proteção e Defesa dos Animais, vereador Júlio César Pereira. 201. Sugere ao chefe executivo limpeza e colocação de tapumes em terreno público, vereador Júlio César Pereira. 202. Sugere ao chefe executivo aquisição de veículo exclusivo para uso do CRAS, Centro de Referência e Assistência à Família, vereador Júlio César Pereira. 203.
sugere ao chefe executivo intercessão junto à Secretaria de Saúde para concessão de ajuda de custo aos pacientes do SUS para alimentação. Vereador Júlio César Pereira. Obrigado ao secretário Nando Braga pela leitura do expediente. Gostaria de ressaltar ainda a presença ilustre nesta Casa de Leis do diretor adjunto de esportes, senhor João Filobé. Seja bem-vindo a esta casa. E também gostaria de informar a população e aos nobres colegas desta casa que o balancete do mês de setembro de 2014 encontra-se para apreciação dos nobres colegas. Passaremos agora à votação da moção de aplauso número 15 de 2014. Moção de apelo aos consorciados do CONDERG para que seja efetuado campanha de energia elétrica naquela unidade hospitalar. Autoria do vereador Marco Antônio Coelho, subscrito por demais vereadores. A palavra está em discussão. Peço a palavra ao vereador Marco Antônio Coelho. Eu fiz essa moção devido ao consumo de energia no hospital. Então, as luzes ficam acesas lá durante o dia e eu não vejo por que motivo de estar tanta luz acesa. E segundo uma médica lá, me questionou comigo que realmente não tem necessidade dessas luzes estão durante o dia ficar acesa. Inclusive, tem uma sala lá que tem uma televisão, o televisor fica ligado durante o dia, o computador fica ligado durante o dia inteiro, sem ter ninguém assistindo televisão, e você talvez sem estar usando o elétrico. Então, eu peço compreensão de todas as pessoas do CONDERG, em geral, que possa estar adequando para ver se nós conseguimos economizar um pouco mais de energia. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação a moção número 15 de 2014, de apelo aos consorciados do CONDERG para que seja efetuada a campanha de energia elétrica naquela unidade hospitalar. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade, oficie-se. Em votação, a moção número 16 de 2014, moção de aplauso aos professores municipais e estaduais da rede de ensino do nosso município, de autoria do vereador Paulo Roberto Arliete, aberta aos demais vereadores que quiserem assinar. Está em discussão. Gostaria de pedir licença ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Palavra concedida. Através dessa moção, gostaria de pedir o voto favorável a todos os nobres colegas, que eu gostaria de homenagear, fazer uma homenagem aos professores pelo dia 15 de outubro, passado, que foi comemorado aí no calendário o dia do profissional, que é o professor, e diante de tudo que significa o professor, diante de todas as profissões, no papel de todas as carreiras, de todos os profissionais, do médico, do dentista, enfim, desde na formação do cidadão, não importa a classe social, não importa as condições financeiras, tudo que é contribuído por um professor para a formação do cidadão, nós sabemos que o professor tem grande responsabilidade nisso. Eu gostaria, através dessa moção, que fosse encaminhado cópia às escolas da rede pública municipal e também à Escola Nácia, que é uma escola do Estado, que também merece aí os nossos cumprimentos, os professores que desempenham um papel maravilhoso frente à educação de nosso município. Então, gostaria aí, na sessão anterior, eu não coloquei, porque eu achei melhor fazer nessa, mesmo que já passou a comemoração do dia do professor, mas eu sei o tanto que representa o professor em todas as profissões, eu gostaria de colocar essa moção em homenagem a eles. Obrigado. Em votação a moção número 16 de 2014, moção de aplauso aos professores municipais e estaduais de rede de ensino de nosso município, de autoria do vereador Paulo Roberto Arliete, aberta aos demais vereadores. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário se levante. Está aprovado por unanimidade. Estaremos agora a votação dos requerimentos. Requerimento número 87 de 2014. Requer informações sobre a documentação dos conjuntos habitacionais denominados Conjunto Habitacional 1, 2 e 3, de autoria do vereador Paulo Roberto Arliete. Está em discussão. Com a palavra o vereador Júlio. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite ao público presente, aos ouvintes da Verde Vale FM.
ao público, ao internauta da TV Câmara. Estive conversando também com o chefe de gabinete e ele me disse que essa documentação estará pronta até na sexta-feira. E tive também conversa com o ex-secretário da Habitação, o senhor Silvio Torres. Então, mas precisa da matrícula, né? É isso, né? Então, é essa matrícula. Ele falou que ficaria pronto até na sexta-feira. Em conversa com o Silvio Torres também, ele nos prometeu que nos ajudaria a desenrolar, ainda no final desse ano, até no começo de 2015, esse problema que está gerando aí no nosso município, que a gente sabe que é um dos maiores transtornos que tem no nosso município, hoje é as unidades habitacionais. Então, sou totalmente favorável e espero que seja resolvido o mais rápido possível. Gostaria de licença, vice-presidente. Ter uso da palavra. Palavra cedida. Alô. Peço o voto favorável também dos demais colegas para a aprovação desse requerimento, que, segundo informação também da Prefeitura Municipal, falou realmente que foi feito um levantamento desses imóveis, né, e foi mandado para o CDHU para que os proprietários tenham a BITS, que é o documento final do seu imóvel, e a regulamentação das matrículas. E nós sabemos que há um grande clamor da população quanto a essas documentações dos imóveis, porque muitas vezes, quando foi feita todas as plantas das casas, foi dado um habite para as casas que foi encaminhado para o CDHU. Só que todo mundo sabe que foi feito melhorias nas casas populares, né, de nosso município, que o cara tem um terreno grande, a família cresce, precisa fazer as adequações, e foram feitas essas adequações. E me parece que tem um impasse na Prefeitura Municipal, que não foi feita nova medição para constar a medida correta dos imóveis para liberar o habite para os proprietários. Segundo informação da parte de engenharia, teve muitas construções que invadiram, né, as metragens exigidas no Código de Obras do município, mas como foi dito na sessão anterior por mim aqui mesmo, como é que você vai fazer depois de edificada? Você tem que dar um jeito de regulamentar, você não vai derrubar a casa do cara. Então, acho que essa questão precisa ser resolvida, mas pela parte da Prefeitura Municipal. Nós sabemos que tem a parte dos projetos aí que está em andamento, que foram o levantamento de área construída, que foi encaminhada na época com a BITS, não bate hoje com a metragem construída. Então, gostaria de pedir empenho da Prefeitura Municipal para a regulamentação disso, para a pessoa ter escritura definitiva do seu imóvel. Tem várias pessoas que estão quitando já seus imóveis e gostaria de ter isso regulamentado por lei, né? Que ninguém é dono se não tiver escritura. Então, é um grande clamor da população que nos procura para resolver isso. Eu queria deixar aqui meu empenho, o empenho realmente do secretário de Habitação e ex-secretário de Habitação, Silvio Torres, né, que sempre empenha aí para ajudar o nosso município, mas eu vejo que isso é um problema maior, mais do município do que da Secretaria de Habitação. Então, que fosse feito aí esse levantamento, que fosse indicado ao CDHU essas medidas reais, para que fosse regulamentada essas matrículas. E também tem outros programas que nosso município já faz parte do convênio, que é o Cidade Legal, que regulariza também essas matrículas. Né? É só questão de formalizar esse convênio, colocar na prática também os conjuntos habitacionais, igual fez no bairro Santo Antônio, para regularizar isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Benedito Passoni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente. Boa noite aos ouvintes da Verde Vale FM. E uma boa noite também para os internautas da TV Câmara. Eu também sou favorável a esse requerimento, porque eu moro lá, resido nas casas do CDHU. E eu sou prefeito também, faz parte disso daqui. Então, esse requerimento é muito importante para nós, para legalizarmos esses documentos que nós tanto sonhamos. A gente sonhava tanto com uma casa para morar, e hoje, graças a Deus, temos. Então, sou totalmente favorável e peço que não fique só nessas casas, não. Esses projetos que estão aí para sair o resto das casas populares para fazer, não os restos, né? Mas mais casas para fazer e, além disso, precisa mais casas ainda. Quanto mais, melhor. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento 87 de 2014. Requer informações sobre a documentação dos conjuntos habitacionais denominados de Conjunto Habitacional 1, 2 e 3, de autoria do vereador Paulo Roberto Origliete. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante.
Aprovado por unanimidade. Requerimento número 88 de 2014. Requer informações sobre o valor gasto pela Prefeitura Municipal com serviços gráficos e similares, de autoria do vereador Paulo Roberto Aureliete. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 89 de 2014. Requer informações sobre o repasse efetuado às entidades beneficentes do município, de autoria do vereador Paulo Roberto Aureliete. Está em discussão. Gostaria de pedir licença ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Palavra concedida. Esse requerimento é mais um requerimento também de solicitação de informações da Prefeitura Municipal, simples, ao meu ver, peço a compreensão dos colegas desse plenário, e trata dos repasses efetuados às entidades beneficentes de nosso município, o asilo, o lar dos idosos, né, a creche e o lar da criança, e também a ONG, né, a ONG SIGA. Gostaria de pedir, que eu estou pedindo nesse requerimento, que seja enviado cópias de comprovante de pagamento referente a cada entidade. Sabemos também que tem as APMs, né, que recebem aí os valores de subvenções, e até é o próprio apontamento do Tribunal de Contas que pede que seja cumprido esses repasses às entidades, porque é aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária de 2013 para o exercício de 2014. Então isso foi aprovado no nosso exercício anterior, né, 2013, e é uma lei municipal. Então o prefeito não pode deixar de descumprir ela, e estamos aí num período de aprovação do novo orçamento, qual vai ser dado ampla divulgação às audiências públicas com as entidades. Então, eu gostaria de pedir essas informações para constar nas atas de audiências públicas que vamos realizar para o orçamento de 2015 aqui, para ver se realmente chegou os recursos até as entidades e se está sendo suficiente a parte que a Prefeitura tem contribuído para o bom andamento dos trabalhos dessas entidades. Então, dessa forma, é um requerimento simples que eu só peço a efetivação dos comprovantes de pagamento. Obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento 89 de 2014. Requer informações sobre o repasse efetuado às entidades beneficentes do município, de autoria do vereador Paulo Roberto Aureliete. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 90 de 2014. Requer esclarecimento sobre o projeto Academia da Saúde, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em discussão. Palavra o autor do requerimento. Bem, o ano passado, salvo engano, aqui passou por essa Casa de Leis, um projeto de R$90 mil para a compra de equipamentos para a Academia da Saúde. E até hoje nós não vimos isso instalado. Então eu estou pedindo aqui, se já tem esse projeto, nós sabemos que tem, qual foi o tempo assinado, para saber se há tempo, se não tem perigo da gente perder o prazo também dessa academia, que já, se não me engano, o dinheiro já está nos cofres públicos. Então, apenas isso, para a gente, se não tiver em andamento ainda, que dê andamento para a gente não perder mais esse dinheiro. Não havendo mais oradores, coloco em votação o requerimento 90 de 2014, que requer esclarecimento sobre o projeto Academia da Saúde, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 91 de 2014. Requer informações sobre o número de pessoas beneficiadas através da Prefeitura para tratamento de dependências químicas, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. A gente sabe que o município está sendo desenvolvido um bom trabalho aí a respeito da prevenção de drogas. E através desse requerimento eu quero informações também para que eu possa estar podendo da minha parte para contribuição, se puder, atrás de recursos, atrás de verbas. Então apenas quero que seja formalizada essa resposta. Obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento 91 de 2014, que requer informações sobre o número de pessoas beneficiadas através da Prefeitura para tratamento de dependências químicas, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade.
Requerimento número 92, de 2014. Requer informações sobre os professores de modalidades esportivas do Departamento de Esporte, de autoria do vereador Júlio César Pereira, em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento. Bem, fiz esse requerimento aqui porque nós queremos saber o que está desenvolvendo o Departamento de Esporte. Nós sabemos até que houve um equívoco aí a semana retrasada, com crianças lá sozinhas, e hoje está aqui, nossa presença ali, o Chico, que é um professor que veio de fora, mas que estava fazendo um trabalho voluntário. Estamos fazendo de tudo para adequá-lo no departamento. Queria deixar já aqui meus parabéns a você, Chico, pelo trabalho, vi hoje lá, o trabalho que você desenvolve. E eu acho que o trabalho tem que ser desenvolvido por gente profissional, não por amador, não por pessoa que lida com criança com cigarro na mão. Então, eu acho que tem que ser regulamentado pelo CREF. Esse ano a Prefeitura já foi atuada 3 vezes pelo Conselho Regional de Educação Física, e nenhuma das vezes tinha professor de Educação Física na quadra. Então, eu simplesmente quero saber as modalidades que estão tendo e se os professores já têm CREF. Só isso, mais nada. Não havendo mais oradores, coloco em votação o requerimento número 92 de 2014, que requer informações sobre os professores de modalidades esportivas do Departamento de Esporte, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 93 de 2014. Requer informações sobre o gasto com frutas pela Prefeitura de janeiro de 2014 até a presente data, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento. Peço que quem não queira fiscalizar, que é a nossa função, que é uma das obrigações dos vereadores, não tem importância, mas que deixe eu exercer o meu papel de vereador aqui. Então, só estou pedindo aqui para que eu faça a minha função de agente fiscalizador do município. Então, por isso, eu peço que seja aprovado aqui esse requerimento. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento 93 de 2014, que requer informações sobre o gasto com frutas pela Prefeitura de janeiro de 2014 até a presente data, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 94 de 2014. Requer informações sobre o 14º salário, o abono, aos professores da Rede Municipal de Ensino, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento. Bem, como você já bem disse aqui, Paulo, o professor é uma profissão linda, maravilhosa, mas precisa ser bem remunerado. E a gente sabe que vários anos os professores esperavam o 14º, foram falar com a direção de educação, haveria o 14º, depois não haveria. Então, a gente fazendo isso aqui com uma medida até preventiva, o professor vai saber se vai ter o abono que ele vinha tendo há alguns anos, se não vai ter. Então, é para a gente passar para o professor, não pegar o professor, como a gente diz, de calça curta, né? Sabendo que você vai receber ou se não vai receber. Para não ficar aquela enrolação de todo ano, depois fica aquela briga aqui na porta da prefeitura, que a gente sabe que a pressão vem aqui. Então, eu gostaria também que fosse aprovado e que nos viesse uma resposta afirmativa ou negativa, mas que não enrolasse, que o poder público executivo falasse vai ter ou não vai ter. Para a gente parar de enrolação, para depois não sofrer pressão aqui, como sofremos em anos anteriores. Muito obrigado. A palavra, vereador Nando Braga. Eu queria declarar meu voto favorável e parabenizar o Júlio aí pelo requerimento, que muito bem colocado, em boa hora, chegando o final do ano aí, Júlio. E a preocupação é grande mesmo sobre esse 14º, senão fica que ele disse que me disse e ninguém sabe a verdade. E um joga para o outro joga para um e fica para lá e para cá, né? Então tá certinho, a gente tem que saber dessa opinião, essa resposta do prefeito, se vai sair ou não esse 14º para os professores. Gostaria de pedir licença ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Palavra concedida. Também gostaria de parabenizar o Júlio por esse requerimento e dizer que realmente é uma preocupação nossa aqui dessa Casa de Leis, essa questão do 14º salário dos professores da rede pública municipal. Por quê? Nós sabemos que esse abono foi pago vários anos em forma de gratificação do professor, pelos serviços prestados,
E não é que está discriminando os demais funcionários, é que esse dinheiro é do Fundeb e ele, o que não é gasto, 60% por lei é determinado que seja gasto com o pessoal. Os outros 40% é distribuído dentro da educação. Mas o que sobra desses 40%, por lei, é legal se ratear com os professores que prestou serviço dentro do exercício. E muitas vezes esse caixa tem batido certinho, né? Não sobra nada, né? Gasta 60 e poucos por cento lá, que a hora de fazer a compensação também não pode gastar 60 exato, porque corre o risco da desaprovação das contas. Tem gastado 62, 63, 68 alguns anos, mas sempre abaixo disso. O restante é gasto dentro da educação e ninguém fica sabendo da forma que é gasto. Então, dessa forma, é ter uma previsão para a gente, para dar ciência também aos professores que trabalham o ano inteiro e ficam ansiosamente esperando esse abono salarial, né? Então, realmente vem muito boa hora, parabéns pela sua atitude. Não havendo mais oradores, coloco em votação o requerimento 94 de 2014, que requer informações sobre o 14º salário aos professores da rede municipal de ensino, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 95 de 2014, requer informações sobre a adequação do canil municipal, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento. Esse requerimento também é de novo a história do canil. Você nos acompanhou lá, você viu o tanto de animal solto que é no município aí. É um estado de saúde pública isso. E a gente sabe que o canil lá também, no último requerimento, informaram que tinha 103 cachorros. Esses dias uma pessoa, um município que acompanha o canil, me falou que o canil estava com 68 cachorros e não tinha mais vagas, não tinha mais como pegar os cachorros. Eu concordo, eu acho que ali não é canil, não é feito para canil. Eu queria uma resposta do prefeito, como que nós vamos solucionar isso? Já que aqui foi tentado passar um projeto de lei, e os vereadores aqui vetaram o meu projeto, vocês poderiam pegar e cobrar isso do prefeito, ver como que vamos dar uma solução para isso. Na ocasião, tivemos o voto contrário aí do senhor Marcão, né, do Dito, do Maurício, do Pinguim e do Regis. Então vocês deveriam cobrar, até o Regis ficou de dar uma explicação para a gente hoje, poderia até nos estar explicando alguma coisa, como que nós vamos solucionar esses problemas. Porque a feira de adoção seria uma feira, então uma das sequências que a gente poderia dar. A gente sabe que o esgoto lá tem uma placa do Dick Ben, preserva a natureza e o esgoto dos animais corre ali do lado. Então vamos resolver isso aqui, como que nós vamos resolver esse problema, né? Então peço que seja passado esse requerimento e que os senhores nos ajudem com mais esse problema também. Aquele requerimento daquele dia, senhor Júlio, não tem nada a ver com esse aqui. Esse aqui é muito. A palavra, vereador Benedito Passoni. Aquele lá, o senhor estava criando, gerando despesa para o prefeito, para a prefeitura. E o vereador não pode fazer um projeto que gera despesa para a prefeitura. Isso só o prefeito pode fazer esse projeto, nós não podemos fazer isso daí. Isso é o meu entender. Esse daqui é completamente diferente daquilo. Isso eu sou favorável. E nós precisamos fiscalizar aqui as pessoas de fora que vêm trazendo cachorro, soltando cachorro aqui em Divinolândia. Outro dia eu estava me solicitar para levar um paciente de alta. E eu fui lá à noite. Você estava lá, né? Então você viu. Aí, até que eu levei o paciente lá, voltei, 3 cachorros dentro do hospital. Cachorro pequeno. Então, isso ninguém viu. Então, como é que vai fazer? Os cachorros têm que aumentar mesmo. Os de fora estão trazendo cachorro direto aqui. E nós precisamos fiscalizar isso daí. Tá? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Júlio. Senhor Benedito, aquele lá não gerava despesa, que era o pessoal da prefeitura, o veterinário da prefeitura, o pessoal da prefeitura. E no entendimento do senhor, não foi a resposta que o senhor deu sobre gasto. O senhor falou sobre pelo no olho. Então, o senhor não falou sobre gasto. Inclusive, quem falou sobre gasto foi o Regis, que falou que não passava por causa que ia gerar gasto, e ele mesmo assinou a uma comissão financeira o projeto. Eu não entendi, mas tudo bem, fico pra lá.
Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento 95 de 2014, que requer informações sobre a adequação do canil municipal, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 96 de 2014 requer informações sobre o motivo pelo qual a Prefeitura não enviou transporte para buscar os peregrinos do Caminho da Fé, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Na verdade, essa caminhada que nós comemoramos aqui com o Caminho da Fé, todo dia 12, já virou tradicional aqui na cidade. Eu acho que o padre também não tem a obrigação de ir na Prefeitura também querer mandar ofício, o padre mandar ofício para buscar as pessoas que estão fazendo caminhada, que na verdade o peregrino é considerado acima de 100 quilômetros de caminhada. Então, é uma pequena caminhada até o Laranjal. A gente soube que houve vários acontecimentos, uma pessoa desmaiou, chegou lá, não tinha ônibus para voltar. Eu acho que isso aí parte dos departamentos da Prefeitura. Os departamentos da Prefeitura que tem que correr atrás. O padre vai ter um evento do Caminho da Fé, vai ser na onde, vamos buscar como é que foi feito anos anteriores. Eu acho que é um evento bacana, um evento que começou muito bom. E outra coisa que está morrendo no nosso município também, que vai acabar acabando, até um termo, acabar acabando aí, mas é esse Caminho da Fé. Porque quantas pessoas que esperam lá o ônibus, muita gente que vai lá não aguenta chegar até o Laranjal e voltar. Então a pessoa vai para voltar de ônibus, chega lá não tinha transporte. Então eu acho que isso aí é uma falha de algum departamento lá da Prefeitura, que essa é uma obrigação da Prefeitura correr atrás também dos eventos religiosos da cidade. Não ficar esperando que o padre mande ofício lá, sabendo que a população vai participar desse evento. Obrigado. Com a palavra o vereador Benedito Passoni. Pois é, eu também sou favorável a esse requerimento, só que eu queria explicar uma coisa. Eu fui falar com o prefeito depois disso daí, e ele me informou que não foi solicitado o veículo para ir buscar o pessoal lá. E ele não sabia. Não sabia que ia ter. Então, isso aí que ele me falou. E eu sou favorável a esse projeto. Com a palavra o vereador Pinguim. Uma boa noite a todos, senhor presidente, o nobre colega, os internautas. Boa noite, povo presente. Júlio, então eu queria falar para você que é o seguinte, até todas as entidades que precisam de um veículo, de alguma coisa, eles vão lá com uma semana de antecedente e requer faz um pedido lá na prefeitura. E esse não foi feito. Eu acho que não é porque a gente é uma pessoa católica que a gente pode pisar nos outros também. Então, nas outras igrejas, eles vão uma semana e vão lá e faz o requerimento e quer. Então, o que custava, não o padre, mas quem estava organizando o evento, que você mesmo sempre esteve lá e esse ano você não esteve, você podia ter ido lá ver que estava precisando desse ônibus, não precisava ser outro, que sempre foi você que ajudou a organizar, não foi? Então, você podia estar lá também para ajudar, porque se eu tivesse lá e eu visse isso daí, eu corria na cidade e ia atrás de um ônibus, porque a prefeitura tinha os ônibus tudo parado, que fizeram um brilhante trabalho lá com as crianças, os ônibus estavam tudo parado lá, era só dar uma corrida lá e avisado que eles iam lá buscar essas pessoas lá. Então, faltou o quê? Faltou uma pessoa ter uma cabeça. Agora, o prefeito não é obrigado saber de tudo que vai acontecer na cidade. Ele sabia, sim, que tinha o Caminho da Fé, mas não sabia que ia precisar dos ônibus, porque a maioria vai de carro. Ou vai um da frente e o outro volta depois de carro. Então, como que ele vai saber isso daí? Ele não vai saber. Então, senhor, me desculpa, mas essa é a minha opinião. Com a palavra o vereador Júlio. Eu concordo com o senhor em uma coisa que o senhor disse, tudo isso aí. Uma pessoa tem que ter uma cabeça, porque senão vai ser uma pessoa sem cabeça. E tudo que o senhor falou, eu concordo nisso aí. O resto discordo. Quando eu fazia, realmente, era uma coisa séria, não tinha bagunça. Então eu ia, o padre nunca me procurou, porque era um evento da prefeitura. Então a gente tinha posto com água, a gente tinha lá lanche no Laranjal, eu era organizado. Então quem fazia isso aí era o pessoal através do turismo. Então quem trouxe o Caminho da Fé para cá foi eu e o Bidinho, que trabalhávamos na época no departamento. Então quando a gente fazia era uma coisa organizada. Ele tem lá, eu não sou obrigado a ir no Caminho da Fé, eu realmente não estava e não fui. E não é a minha obrigação.
Agora, um evento desse porte, eu fico triste de saber que o prefeito falar que não sabia. Num evento desse porte, desse tamanho, o prefeito falar que não sabia. Aí você vê o desinteresse que o prefeito está com o município. Então, eu concordo com o senhor na sua colocação, que uma pessoa tem que ter cabeça, mesmo porque senão não vive, mas o resto eu discordo completamente. Com a palavra o vereador Sidney. Ô, Júlio, então, não é o que eu estou te falando que o prefeito, ele sabia do caminho da fé. Então, claro, o Sodito esqueceu de falar, mas ele sabia. Mas ele só não sabia que precisava desse ônibus, você entendeu? O que que custava uma pessoa chegar lá da prefeitura e falar, gente, vai precisar uma semana antes, na organização, quem está organizando? Porque o padre também não dá conta de fazer tudo sozinho, coitado. Você vê? É difícil. Então, eu acho que uma pessoa tinha que ter ido lá avisar que ia precisar desse ônibus. Obrigado. Com a palavra o vereador Júlio. Eu queria estender o assunto aqui, mas o senhor não está sabendo o que o senhor está falando, com todo respeito. O Caminho da Fé foi instituído pela Prefeitura Municipal de Vinolândia, não é pela igreja. O Caminho da Fé, hoje, se você entrar no site do Caminho da Fé, aparece lá a Prefeitura Municipal que instituiu, foi feito, o caminho não tem nada a ver com a igreja. Então o evento é da Prefeitura. O padre não tem nada com isso. Então não é culpa do padre, atribuição do padre. Então o senhor está completamente equivocado. Quando o senhor entra no site caminhodafé.com.br, que é depois do Santiago Compostela, esse site de peregrino, um dos maiores acessados, é a prefeitura que institui lá. Você vai na placa lá, de inauguração, tem o nome da prefeitura lá. Então o evento é da prefeitura. O padre faz a missa, faz tudo, mas essa obrigação é da prefeitura. Então o senhor se informa mais um pouquinho antes de discutir o assunto. Com a palavra o vereador Sidney. Gostaria de informar que vai ser a última discussão antes de passar para a votação o requerimento. Então, Júlio, eu posso estar desinformado, mas você está bem informado, você podia estar indo acompanhar lá então. Você está bem informado, já que eu não estou informado. Então tá bom. Então, você me respeita um pouquinho mais, que eu te respeito você, tá? No plenário. Então, você veja o que você fala para mim, tá bom? Falou. Tchau. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento 96 de 2014. Requer informações sobre o motivo pelo qual a Prefeitura não enviou o transporte para buscar os peregrinos do Caminho da Fé, de autoria do vereador Júlio César Pereira. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade. A palavra está livre dentro do expediente. Gostaria de pedir licença ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Palavra concedida. Queria fazer uma breve explicação das minhas indicações. Primeira indicação 190 de 2014, que eu estou pedindo providências para a reabertura do espaço de entretenimento localizado na Praça do Rosário. Esse espaço, aquela pracinha de frente ao Leal Dutra, ela foi fechada já há algum tempo pela Prefeitura Municipal, justificando que ia ser feita uma casa de cultura lá no local. Só que nós já sabemos que faz bastante meses que foi fechada e até agora não foi feito nada lá. Eu acho assim, se é da ciência que você vai fazer uma coisa, é legal, é bacana isso, a população já está prevendo isso. Amanhã, por exemplo, você chega lá, na hora que o pessoal está fazendo seu entretenimento lá, você chega lá e fala assim, ó, tá aqui, a hora que a gente conseguiu o recurso para fazer uma casa do artesão, uma casa de cultura, nós vamos fechar aqui o centro de entretenimento da pracinha e vocês vão passar lá para o centro de convenções do idoso. Mas, dessa forma, faz bastante tempo que foi fechado e até agora providência nenhuma foi tomada no sentido de fazer reformas para usar para outra finalidade. E a população gostava, principalmente a população idosa, de frequentar aquele local. E me pediram a reabertura desse espaço, só que, infelizmente, nós dependemos de autorização do prefeito. Então, estou fazendo em forma de indicação. Gostaria que o senhor prefeito revisse esse posicionamento dele quando fechou a pracinha e abrisse de novo para o pessoal estar desenvolvendo as práticas esportivas de entretenimento nas horas vagas que o pessoal frequentava lá. Outra indicação é a 191 de 2014. Estou pedindo a instalação de sistema de áudio no velório municipal. O velório foi recém-entregue aí a obra, né?
a reforma, e nós estivemos fazendo uma vistoria no local, eu, mais o vereador Júlio, o vereador Nando Braga e o vereador Reginaldo, e constatamos que o velório não possui sistema de áudio, né? É um pedido antigo também desta casa, feito até pelo Reis já. Eu também gostaria de reforçar esse pedido através dessa indicação 191, para que o seu prefeito estudasse a possibilidade de instalar esse sistema de áudio para a hora que um pastor ou padre vai dar a bênção lá no corpo, né, que ele possa desenvolver melhor, a população que está ali presente, a comunidade que está presente, ouve melhor a oração feita pelo padre ou pelo pastor, porque da forma que está ali o velório é pequeno, mas tem uma aglomeração de gente ali próximo ao corpo que dificulta aí as celebrações religiosas de despedida dos entes queridos. Também a indicação 192 de 2014, também relativa ao velório municipal, eu estou pedindo a instalação de sistemas de climatização. Por quê? O velório, como foi dito anteriormente por mim, foi reformado, passou por reformas de melhorias, e não foram mantidos os ventiladores antigos, né, ainda, né? E sabemos que é quente, que é muito quente o velório, é pequeno, é quente. Então o ar-condicionado hoje não é caro, é um instrumento barato, né, a climatização, com cortina de ar na porta, que você pode deixar a porta aberta, não precisa colocar aquele sistema eletrônico. E essa cortina de ar e o sistema de climatização não é uma coisa cara, a prefeitura poderia custear isso e traria muitos benefícios, porque nesses dias de calor intenso que estamos vivenciando e vivendo, tem uma certa resistência aí da população que frequenta o velório municipal, e é um pedido da população também. Obrigado. Essa palavra? Com a palavra o vereador Marco Coelho. Queria falar da indicação minha, 18914. É a indicação que sugere ao chefe do executivo o fechamento da quadra de esporte na hora que não tiver os eventos lá, se não tiver um evento esportivo lá nenhum, os jogos oficiais e treinos, que seja fechado mesmo para economia de água, economia de energia, que vem gastando muita energia a quadra de esporte, principalmente lá no bairro Campestrinho. Fica lá, e as pessoas ficam depois do horário, e então não está certo. Aqui eu não tenho muito conhecimento da quadra aqui, eu pouco frequento ali, mas estou falando muito mais pelo meu bairro. Então está gerando um custo de energia lá hoje de R$900. Isso está muito equivocado, né? É muito caro demais essa energia. Então tem maneiras de se economizar água, energia, vamos tomar providência. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Nando Braga. Quero comentar aqui, pedir licença para o Sodito Passoni, fazer um comentário sobre a indicação dele, que é sobre a aquisição de uma ambulância para todos os prefeitos que compõem o CONDEG, para deixar uma ambulância direto, eu acho, se eu não me engano, aqui no hospital ali. Já conversamos, já falamos, já tratamos esse assunto aqui em outras ocasiões, já conversamos com prefeitos das regiões, todos eles toparam de estar procurando recurso para estar comprando essa ambulância. E acho mais, como tem um pronto-socorro no município de Divinolândia, atende o pronto-socorro no hospital, um pouco mais de obrigação do prefeito daqui de estar deixando essa ambulância 24 horas lá, não deixar plantão em casa, de deixar o plantão lá em cima no hospital. Isso no meu ponto de vista. Então eu queria falar para o senhor que foi muito bem feita essa indicação aqui, já comentamos sobre isso em outras ocasiões, mas eu vejo isso um pouco mais, como tem o pronto-socorro, para atender mais o município de Divinolândia aqui no hospital, eu acho um pouco mais de precisão, um pouco mais de necessidade do prefeito daqui de Divinolândia estar deixando a ambulância 24 horas no hospital lá em cima, já que tem o médico, o enfermeiro, tudo lá, e na hora que precisa atender o médico, está tudo mais fácil. Reforçar aqui sobre a indicação 191 também, sobre os áudios do velório, foi bem colocado pelo Regi em algumas sessões anteriores aí, e reforçar o pedido dessa indicação que o Paulo fez, que visto que às vezes o velório está muito lotado e o padre ou o pastor, alguém faz alguma oração, alguma coisa lá e não dá para escutar. Então só pedindo aí. E também a climatização, porque o velório é muito quente lá dentro do velório, e fazer a climatização. Fez a reforma agora, falta fazer a climatização, porque deixou os ventiladores antigos. Com a palavra o vereador Benedito Passoni. Essa indicação aqui, seu Nando, é o seguinte,
Nós, quando temos paciente nosso em outros hospitais por aí, que necessita de exame que seja realizado naquele hospital, tem que fazer transferir o paciente para outro hospital, eles ligam em Divinolândia para a prefeitura e nós temos que deslocar a ambulância nossa aqui e ir lá naquela cidade, pegar o paciente e levar em outra cidade, aonde quer que seja, e levar de volta onde ele está. Então, por isso, as obrigações aqui é dos municípios, não é só do prefeito nosso, não. Porque o nosso prefeito está pagando pronto-socorro muito caro aqui lá. 46 mil eles pagam para manter o pronto-socorro lá. Então, e eu mesmo falo porque eu já levei muito paciente que não é do nosso município, para outra cidade por aí. E isso aí já é despesa para a prefeitura. Sendo que quando o nosso paciente está fora, nós temos que buscá-lo, levar para outro, vice-versa. Então, é por isso que eu fiz essa indicação. E não é preciso do prefeito comprar, eu tenho certeza que, se ele reunir tudo, falar com o governador, ele manda uma ambulância decente. Até pode ser até uma ambulância UTI. É isso aí que eu queria explicar. Obrigado. Com a palavra, o vereador Nando Braga. Eu só discordo um pouquinho do senhor, que eu estou um pouco mais por dentro, que eu represento a Câmara dentro do hospital. Eu discordo do ponto de vista que o senhor fala que o valor que o prefeito paga muito do pronto-socorro. Do meu ponto de vista, não toca nem metade do pronto-socorro o valor que ele paga. O pronto-socorro fica um absurdo para tocar o pronto-socorro. Mesma coisa de nós chegar para o prefeito e falar assim, traz o pronto-socorro para o posto de saúde. Eu duvido que ele vai querer, porque com 46 mil reais ele não toca o pronto-socorro, de jeito nenhum. O valor que ele paga para o hospital, eu não vou dizer que é irrisório, porque 46 mil reais é muito dinheiro, mas 46 mil reais não toca o pronto-socorro. Eu tenho certeza disso. E sobre essa ambulância, o senhor não tinha explicado antes, eu não tinha entendido. Eu acho assim, se a ambulância for para ficar no pronto-socorro, eu acho que é obrigação dele deixar. Agora, se for para transferir paciente de outra cidade, aí logicamente que a conclusão do senhor está certa. Essa é a indicação que eu fiz para transporte de paciente de outra cidade. Com a palavra, o vereador Benedito Passoni. Então, as outras cidades que faz parte do CONDERG, quanto que eles pagam para os pacientes usar o pronto-socorro nosso aqui, quando eles vêm? O valor eu não sei te informar agora. Com a palavra, vereador Nando Braga. Eu estou aqui ainda, gente, viu? Estou aqui, viu? Eu posso trazer o valor para o senhor na próxima sessão, exato, o valor exato, porque se eu falar para o senhor agora, eu vou estar mentindo o valor. Mas os pacientes que são atendidos no pronto-socorro de Divinolândia aqui, do hospital de outros municípios, acho que são muito poucos, perto dos que são aqui de Divinolândia. Eu não vejo os pacientes que vêm de fora aqui, são mais atendidos nas especialidades que já é do consórcio. Que já são os repasses que os outros municípios fazem para ser atendido no consórcio, que é oftalmo, ortopedia, osteotorrina, essas outras áreas que entram do CONDEG, do consórcio. Acho que pro pronto-socorro, ele atende mais de Divinolândia, com certeza, atende de outros municípios, sim, mas acho que aí eu digo para o senhor que seria irrisório a quantidade de pessoas. Mas eu posso pedir um levantamento disso por ficha, de quantas pessoas de outros municípios que atendeu também, e valores que esses municípios pagam. Eu trago na próxima sessão, a gente discute sobre isso. Não tem necessidade disso. Com a palavra, o vereador Benedito Passoni. Então, é só eles entrar em contato com o governador manda uma ambulância aí, resolve o problema de Divinolândia. Porque diretamente estão pedindo ambulância para levar paciente, e muitos pacientes não é de Divinolândia. Então, se for para isso aí facilita até para os prefeitos das outras cidades não precisar deslocar ambulância, como já fizeram, deslocar ambulância de outra cidade para vir aqui pegar o paciente e fazer a mesma coisa que nós fazemos. É para isso aí que eu peço essa ambulância. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio César Pereira. Vai acabando o mandato aí, já estão descortando, presidente. Eu acho esse requerimento do senhor Dito, o senhor está de parabéns, senhor Dito. A gente não sabia como é que era feito o trâmite. Eu acho que realmente seria muito válido, já que são 17 municípios, 16 municípios, então não seria uma quantia exorbitante. Discordo também que o senhor, conforme nós falou, que 46 mil reais para um pronto-socorro não é nada. O prefeito com certeza não vai querer
tocar um pronto-socorro, mas o senhor está de parabéns pela ideia, e pelo pensamento, pela complexidade da indicação. Quero falar sobre a indicação 194 que eu fiz aqui, sobre a implementação do sistema de voluntários no departamento de esporte. No departamento de esporte eu falo porque é mais carente, a gente tem muitos professores de educação física parados aqui, hoje nós temos aqui a presença da Rose, já que é uma voluntária já que está lá com a gente, então poderia abrir esse leque aí para ter voluntários para trabalhar com outras modalidades, com handebol, com vôlei e assim por diante. A outra que eu fiz também, a 196, estou sugerindo um convênio com a faculdade para a região para a modernização do Código de Obras do município. Se eu não me engano, salvo engano, nosso Código de Obra aqui é de 1970. 70 ou 72. Não vejo quanto nós estamos desatualizados. Então, acho que tem em Caconde, está tendo uma parceria com a PUC, os estudantes de engenharia vêm, faz a obra tem que ser assim, assado, coloca todas as normas lá. Eu acho que é uma coisa que não vai gerar custo e vai ser boa para o prefeito do município. Porque nós vimos o problema que deu aí o Velório. A 197 é a mesma coisa, só que para a gente descobrir o potencial do turismo. A PUC também de Campinas traz os estudantes dela em vários municípios para estudar o potencial do turístico de cada município. E isso o pessoal que está se formando vale como hora estágio. Então acho que não tem custo e a gente pode ver se aqui realmente tem estrutura para turismo rural, o que dá para se fazer aqui. A 198 eu fiz que seja feita uma pista para caminhada ecológica dentro do bosque municipal. Estive recentemente em Guarulhos, há um bosque pequeno igual o nosso, fez uma trilha pequenininha, cercada ali com eucalipto, ali com tronco de eucalipto, ficou muito bonito. Então é um lugar fresco, a gente sabe que está um calor terrível aí, então vai ser um lugar fresco, um lugar agradável, tira aquele pessoal caminhando na pista, que é um perigo tremendo, né? Então acho que é uma coisa que não tem muita dificuldade em fazer. A 200 é esse dia de conscientização e proteção à defesa dos animais, que é essa luta que a gente está com os animais, isso aqui eu não vou nem me estender mais nesse assunto. E a 201 eu estou sugerindo aqui a limpeza e a colocação de tapumes em terreno público. Porque a gente sabe que aquele terreno da Câmara lá que deu aquele problema, comprou ou não comprou, a Mariana Haddad, que mora na frente lá, me ligou falando que estavam pessoas dizendo lá dentro da casa que tinha ratos lá, insetos, e eu fui lá ver, realmente achei lá preservativos, lata de cerveja cortada, que você vê que é para uso de entorpecente. Então acho que a prefeitura deveria cuidar ali, limpar, fechar, então uma manutenção ali. A 202 eu fiz uma aquisição de um veículo exclusivo para o uso do CRAS. A gente sabe que um dos departamentos que mais funciona ali e que faz um trabalho brilhante é o CRAS. E elas têm a necessidade de ter um veículo para elas. Prometi também que vou estar ajudando aí, junto aos deputados, ou onde quer que seja, mas que o prefeito aí ajude a comprar um veículo, lá o pessoal do CRAS. E a outra que eu fiz aqui também é 203, para que a pessoa que for viajar para Campinas, para Ribeirão Preto, o dia ter mais propriedade para falar do que eu nesse assunto. Mas muitas vezes vai sem dinheiro. Igual uma vez meu pai estava dentro da ambulância, na hora de sair embora, o rapaz desmaiou de fome, porque passou o dia inteiro sem comer. Então acho que essa aqui está sugerindo que o prefeito dê ali uma ajuda de custo, comprovada, ou que dê com o motorista, para pagar seu lanche, ou marmitex, qualquer coisa assim, para não deixar desamparado o nosso doente. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir licença ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Palavra concedida. Também só queria uma parte na discussão aí da indicação do senhor Benedito Passoni. Parabenizá-lo pela indicação e discordá-lo também da questão do custo do pronto-socorro, né, como foi discutido aqui em plenário, não entra nem na questão da indicação, mas realmente é um custo irrisório perto do tanto de benefício que traz. Agora, a questão dos atendimentos no pronto-socorro, serviço de urgência e emergência é responsabilidade do município. E também, negar atendimento é crime. Então, se uma pessoa de fora, dos 16 municípios que compõem o CONDERG, ou que não seja dos 16, que seja dos limítrofes, que é atendido, que compra consulta, que venha no hospital, vier a passar mal, ele tem que ser atendido mesmo no pronto-socorro. É caso esporádico e não pode ser negado atendimento. Agora, serviço de urgência e emergência é obrigação do município manter. Agora, a questão das ambulâncias, como foi colocado pelo senhor dito, é muito bem colocado, bem relevante, porque se a gente tem esse custo lá fora, nada mais justo também que os outros municípios tenham também esse custo com essas remoções de paciente em caso de exames ou transferências aí para outros hospitais.
E também gostaria, antes de encerrar o expediente, parabenizar os vereadores pelo expediente amplo que estivemos hoje aqui, um expediente com bastante assuntos, né, relevantes, com indicações muito boas. Espero que a gente não esteja perdendo o nosso tempo aqui, né? Espero que o senhor prefeito analise as indicações, que eu tive esses dias na prefeitura, atrás de respostas das indicações de requerimentos nossos, e aí que eles vão responder, passou o prazo, enfim, tem um descaso até com as indicações, com proposituras de vereadores, né, que é tratado com tanto respeito aqui nesse plenário. Então, eu queria pedir seriedade, né, ao senhor prefeito em analisar essas questões, que não somos nós que estamos pedindo isso, é a população que nos pede. E algumas coisas nós vimos aí no andar para as ruas, né, as dificuldades, as necessidades, e transferindo em forma de pedidos, porque nós também, queria que o senhor prefeito entendesse que nós fazemos parte da administração, dos poderes, e nós temos obrigações também. Nós queremos ajudar a administração. De que forma? Se a gente não pode fazer muitos projetos de lei, como foi discutido por vício de iniciativa, por questão constitucional de propor o projeto, mas que ele acate pelo menos as nossas indicações, para não precisar chegar num caso de um vereador fazer um projeto ser rejeitado por iniciativa. Acho que tudo isso poderia ser evitado se essas indicações fossem levadas muito a sério aqui por ele. Porque muitas vezes a indicação é feita primeiro, para depois a gente fazer um requerimento, até um anteprojeto, como tem feito, eu fiz, o Júlio fez, o Nando fez, outros vereadores aí fez. Então, eu só queria reforçar esse pedido das indicações ao senhor prefeito, né, como representante também dessa casa, através dessa mesa, que fosse levado mais a sério essas indicações, porque se nós discutimos aqui desde infraestrutura urbana até saúde, né, então são todos assuntos de interesse da população que está sendo discutido nesse plenário, e que isso seja levado a sério pelo prefeito, para que nós possamos ter êxito nos nossos objetivos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Benedito Passoni. Voltando a falar no assunto da ambulância, é o seguinte, o nosso pronto-socorro é um ponto de referência no hospital nosso. Eu até quero parabenizar os médicos, as enfermeiras, enfim, todos aqueles que trabalham no hospital. E a minha indicação é para facilitar para as outras prefeituras não precisar deslocar a ambulância da cidade deles para vir até aqui e levar pacientes deles em outro hospital. Essa é a finalidade dessa indicação. Isso que eu queria explicar. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, passaremos para a ordem do dia. Primeira discussão, projeto de lei número 23, de 2 de outubro de 2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de estágio com a Universidade de Franca, Unifran, e dá outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 24, de 15 de outubro de 2014, dispõe sobre a adequação dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde de nosso município ao piso salarial profissional nacional. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Nando Braga. Eu queria agradecer o prefeito aí por ter feito esse projeto de lei bem rápido aí, já era para ter feito, mas foi até rápido, fizemos uma indicação em setembro, e para adequação do piso salarial dos agentes comunitários. Visto que tem uma lei federal desde junho, 17 de junho, que é a lei federal número 12.994, e o prefeito fez o projeto de lei agora para estar acertando, reajustando esse salário dos agentes comunitários. Uma pena só desse projeto de lei, ele está retroagindo somente dia 1º de outubro esse mês. Então não vai estar retroagindo até 17 de junho. Então, uma pena. Eu acho que é direito de todos os agentes comunitários esse reajuste desde junho. Eu acho que deveria retroagir, sim, de junho para cá, porque veio o recurso do governo federal, veio o repasse do governo federal para ser pago para o agente comunitário, então nada mais justo de ser pago para eles esse valor. Mas espero aí que a luta dos agentes comunitários não parem, já que é direito deles, e o prefeito não retroagiu ela de junho para cá, instrua a todos a entrarem na justiça, para rever seus direitos de junho até outubro.
de outubro para cá já vão receber todos os salários. Sou amplamente favorável a esse projeto. Com a palavra, vereador Júlio. Também gostaria de deixar aqui a minha manifestação totalmente favorável, dizer que isso aqui não é uma conquista, não é um favor, é uma lei, e lei foi feita para ser cumprida. Então era para ser cumprida em junho. Já que não vai retroagir, infelizmente a gente não está incitando, a gente não está inflamando ninguém para que entre na justiça comum, porque isso aí vai acabar, ficaria muito mais barato para a prefeitura retroagir, fazer esse pagamento, do que entrar por vias judiciais, pagar sucumbência, ter todo esse transtorno. A gente sabe que vai ser mais caro o molho que o peixe. Então, queria parabenizar aí os agentes comunitários aqui e dizer que isso aqui ninguém está fazendo favor para vocês, apenas é uma lei que a gente está exigindo que seja cumprida. Gostaria de pedir licença ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Palavra concedida. Realmente eu também gostaria de dizer que eu sou amplamente favorável a esse projeto de lei, e dizer que o artigo 2º, né, fala que os servidores do quadro geral do Executivo Municipal, ocupante do cargo público de provimento efetivo de agente comunitário de saúde, que percebam salário base inferior ao piso salarial profissional nacional, passarão a perceber o valor correspondente ao piso. Então, ou seja, aquele direito, né, que a Lei 12.994, de 17 de junho, deu aos agentes de saúde e aos municípios como obrigação, de um piso salarial de R$ 1.014, o nosso município está adequando a isso. Só que nós, como já foi dito aqui pelos nobres colegas, nós sabemos que tem um repasse sendo efetuado à Prefeitura Municipal, através do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 20.280. Se dividir isso por 20 agentes, vai dar um total de R$ 1.014. Então, esse total está sendo repassado desde fevereiro desse ano. E, na verdade, era facultativo ainda, embora o repasse estava sendo feito a maior, e os agentes estavam recebendo um valor bem inferior a isso. A partir de 17 de junho, se tornou obrigação, direito adquirido obrigação ao município, direito adquirido dos agentes a receber o piso salarial nacional. E também com esse projeto de lei, também o ano que vem, se tiver uma reestruturação em cima do piso nacional, ele garante que o agente comunitário também perceba os vencimentos a maior, porque já está autorizando o piso salarial nacional. Então, é como foi feito o projeto dos professores, né, que recebe referente ao piso salarial por horas trabalhadas, P1 e P2 ao piso salarial nacional. Os agentes de saúde também passarão a receber esses valores correspondente no piso salarial nacional, e qualquer alteração, eles também vão ser beneficiados a isso. Isso é muito bom, para não ficar aquele cemitério de leis municipais que versa da mesma matéria, só sobre reajuste, e uma lei revoga a outra. Então, isso é uma forma moderna de legislar. Infelizmente, nós temos que falar infelizmente, porque embora muita luta dessa Câmara para que esse projeto retroagisse os seus efeitos à publicação da lei, não foi possível via administrativa na Prefeitura. E nós sabemos que isso vai, lógico, dar direito adquirido ao servidor, né, ao agente comunitário, a entrar requerendo seus direitos. E, ao meu ver, também é uma lei, até, se for ver bem, testada a sua inconstitucionalidade, porque uma lei federal, né, o município não pode estar legislando diferente dela. Então, com certeza é direito adquirido, e eles vão poder, queria até que registrasse em ata isso, reivindicar os seus direitos através dos meses anteriores que não entrou nesse projeto de lei. Nós, embora foi um trabalho árduo para estar regulamentando isso, mas, infelizmente, não obtivemos êxito de fazer isso até a data da publicação da lei. Então, nós sabemos que isso vai gerando um passivo político muito grande no nosso município, muitas vezes entrando aí esse não vai ser o caso, mas já temos aí vários precatórios onerando a Prefeitura Municipal, e esse será mais um desgaste, que se não fizer via sindicato, como a gente discutiu anteriormente, eu e o Júlio e os demais vereadores na sala de reunião dessa casa, vai ter que ser feito via judicial, pagando honorários, sucumbências e tudo mais, e o servidor sendo lesado sim, porque você tem uma parte de contribuição com o profissional, com o advogado que entrar com a regulamentação desses salários. Então, eu queria deixar minha indignação quanto a não retroagir
a data da publicação da lei federal, mas também dizer que é uma conquista dos agentes aí de estar podendo receber o valor digno da sua remuneração. Obrigado. A palavra, vereador Benedito Passoni. Eu também sou totalmente favorável a esse projeto, porque quem trabalha tem que receber. E, então, precisa fazer isso aí com o mais rápido possível. Eu sou favorável a esse projeto. Não havendo mais oradores, coloco em primeira votação o projeto de lei número 24, de 15 de outubro de 2014. Dispõe sobre a adequação dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde do nosso município ao piso salarial profissional nacional. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 26, de 15 de outubro de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional suplementar e dar outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade em primeira votação. A palavra está livre dentro para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Nando Braga. Eu quero fazer um comentário. Fizemos um requerimento número 75, que é sobre o calçamento da ponte do Militão. O prefeito respondeu para nós, eu tinha falado para ele que os paralelepípedos estão todos jogados no canto, a terra está perdendo todos os paralelepípedos lá, e falta só 2 pedaços, antes e depois da ponte ali do Militão, para colocar esses paralelepípedos. O prefeito falou que foi feito na gestão administrativa anterior, e se optou pela compactação do solo para posterior inserção dos paralelos, e não foi colocado até hoje. Eu sei que foi falado entre eles, quando o antigo prefeito saiu, eles conversaram sobre isso, ele falou que ele iria terminar esses paralelepípedos lá na ponte. Parece uma bobeira? Parece, mas é dinheiro jogado fora. Então não custa nada pôr esses paralelepípedos lá, está desperdiçando os dinheiros gastos no paralelepípedo. Parece uma bobeira, mas não é, né? Eu também quero comentar aqui sobre a reforma do velório. Um valor ganho através de um pedido meu, do presidente Paulo, do Zé Sérgio aí, para o deputado Alex Manente. Um valor de R$150 mil. Foi feita a reforma no velório. E eu, de antemão, queria falar que eu não gostei da reforma do velório. Não ficou boa a reforma do velório. Tudo bem que não ampliou o velório, mas estivemos vistoriando a obra do velório. Eu, o vereador Regis, o vereador Júlio e o presidente Paulo, não gostamos, mas fomos para fazer uma foto lá, e fizemos várias fotos, mas de coisas que não estavam adequadas, certo, tinha muita coisa. A empreiteira se prontificou de fazer as melhorias, onde apontamos os defeitos, e essa semana provavelmente iremos visitar novamente a obra, para ver que situação que se encontra. Mas, de antemão, como houve um comentário na cidade, os vereadores fechou velório. Não é que nós fechamos velórios. Vamos lá. Não tinha, a reforma do velório não ficou boa. Não tinha como não falar. Até rejuntar aqueles que dá espaçador de pastilha, até rejuntar aquilo lá no meio foi rejuntado. Então, logicamente que tem que reclamar. Né? Foi gasto, foi pago. Então, com certeza que é um valor muito alto que foi gasto lá. Então, a gente não gostou realmente da obra lá e pedimos melhorias. Parece que já terminou. Vamos lá vistoriar novamente para ver como ficou e na próxima sessão estaremos comentando novamente. Com a palavra, o vereador Júlio. Bem, eu gostaria de dizer aqui que todo mundo sabe a minha posição ao prefeito, eu sou oposição a ele, mas fui ao gabinete dele. Quando partiu aquela denúncia do Departamento de Esporte aqui, quando nós assinamos, ninguém queria que fechasse o Departamento de Esporte, a gente queria que melhorasse. E ele nos atendeu prontamente, até me surpreendeu, resolveu parcialmente o problema. Então eu convido aqui a população, quem tem seu filho, aí de 6, 7 anos para cima, até 14, 15 anos, 16, que volte
a procurar o departamento de esporte, que volte, que as modalidades de futebol e futsal estão voltando a funcionar. Ele se comprometeu com a gente a fazer ao Conselho Municipal de Esporte, que eu acho que vai dar transparência ao esporte de Vinolândia, e dando condições para que a gente cresça com mais modalidade esportiva, que hoje uma menina mesmo, se não for fazer judô não tem o que fazer. Então eu queria agradecer aí, de antemão, o carinho que o prefeito teve com esse assunto referente ao Departamento de Esportes. Também queria comentar aqui a respeito das casas populares. Como foi falado com o chefe de gabinete, as escrituras vão ficar prontas até sexta-feira, levaremos a semana que vem lá para ver se desenrola essa casa aí, que já está virando uma novela, está uma lenda. 612, 613, 620, mas que desate senão aí. Então até sexta-feira ele nos comprometeu a passar cópia da escritura, para que a semana que vem possamos também, está tudo parado, a gente sabe devido às eleições, que a semana que vem possamos tentar solucionar esse problema aí também. Quanto ao velório, realmente a obra ficou péssima. Eu acho que a obra ali, se fosse uma obra particular, jamais teria acontecido o que aconteceu. Então a gente vê a colocação de piso, tá mal feito, a porta está mal feito, aquele telhado, aquele puxadinho, vamos dizer assim, que fizeram lá, que cortaram as árvores, ficou ridículo, ficou quente, não tem quem fica lá debaixo. Então, se a gente tivesse um código de obras para seguir, para estar fiscalizando, para estar em cima ali, seria bem melhor. Acho que daria para a gente cobrar mais quando estaria feita uma obra do tamanho que está sendo feita aquela obra ali da creche, que a gente tem escutado super bem dela, mas até uma falha nossa mesmo, nós não fomos lá fiscalizar. Mas quem deveria é o departamento de engenharia. Então ele teria que ter o código de obras lá. Falei isso também com o prefeito. Ele falou que chamou o engenheiro lá, que ia tomar as providências necessárias, mas também aqui deixo o meu completo descontentamento com o velório. Eu acho que ficou pior do que estava, o velório ficou pior, ficou menor ali, eu acho que ficou pior. Eu acho que aquele puxadinho ali acabou de matar, foi o tiro de misericórdia. Eu acho que deveria fazer alguma coisa ali, para a pessoa do lado de fora ali, quando a gente sabe que lota ali, já cortaram a árvore, fazer alguma coisa ali, uma cobertura, para dar um pouco mais de conforto para quem passa um momento tão delicado como esse. Obrigado. A palavra é o vereador Sidney. Eu queria lembrar também e agradecer também o prefeito, né, que fez um excelente trabalho com as crianças no dia 12 de outubro, porque quando faz um mau trabalho, todo mundo fala, mete o pau. Aí depois, quando faz um serviço bem feito, ninguém fala coisa boa. Então a gente tem que ver quando fez coisa boa e quando fez a ruim. Quando faz a ruim, a gente critica. E quando faz uma coisa boa, a gente tem que elogiar. Queria agradecer também a Viviane, que está fazendo um excelente trabalho lá no Fundo Social. Ela e as pessoas que ajudaram muito lá na hora do Dia das Crianças lá. E agradecer também os motoristas dos ônibus que esteve lá, que trouxe as crianças do Campestrinho, do Ribeirão Santo Antônio. Agradecer às mães que deixaram as crianças vir, acompanharam as crianças, quem pôde acompanhar. Foi um excelente trabalho. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Reginaldo Mengali. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos vereadores. Boa noite, público presente, ouvintes do Verde Vale, internautas. Bom, eu também gostaria de parabenizar o prefeito pelo Dia das Crianças. Passei lá, tendo visto que tinha bastante criança. Realmente queria parabenizar. Mesmo que muitas crianças saíram alegres, divertiram, passaram o dia todo também lá. E também agora já queria novamente convidar aos atletas aí, que está chegando a 7ª mini maratona de Divinolândia. Vai ser no dia 9 de novembro. As inscrições já estão abertas pelo site www.runnerbrasil.com.br. Gostaria de convidar a população, os atletas aí que participem, prestigiem a nossa cidade. Um evento aí grande, reúne vários atletas de várias cidades e sempre tendo em vista que bastante pessoas vêm prestigiar aí nosso evento. E também, esse é o mais importante aí, que eu tenho andado pela cidade e tenho visto muitas pessoas assim lavando calçada. E gostaria de pedir encarecidamente a toda a população, devido à falta de chuva e água que afeta nosso país, nosso reservatório,
pois não se trata somente de Vinolândia. É água que fosse usada na forma regular, evitando lavar calçadas, carros, desperdício nossas residências. Pois isso, como já vemos na cidade vizinha, o caos e a tristeza que é você abrir a torneira e não sair uma gota d'água. Por isso peço que o uso necessário e a colaboração de todos. Vamos economizar e valorizar e conscientizar, pois que é isso, todos nós podemos sofrer com isso, porque água é vida. Nós sem água não somos nada. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Júlio. Só queria ressaltar aqui, seria uma falha grotesca minha, se não ressaltasse que Divinolândia recebeu o Centro de Excelência do Judô. Centro de Excelência do Judô, através do Danilo, que faz à frente da diretoria da Federação Paulista de Judô, existe só em 7 ou 8 bases no estado de São Paulo. Você vê, somos 645 municípios, se eu não me engano, e Divinolândia está incluso. Os atletas vão receber R$5.000, os atletas para alimentação, não vão que os atletas vão receber o dinheiro. R$5.000 para alimentação, kimono, despesas com viagem. Então queria parabenizar o Danilo, quando ele começou com esse sonho há muito tempo atrás, muita gente falando para ele que não era possível, que não tinha como, está aí. Hoje realizado o Centro de Excelência em Divinolândia. Eu queria deixar aqui meus parabéns ao Danilo e que ele continue essa luta árdua dele aí e que os trabalhos deles vão aparecer cada vez mais. Com a palavra, o vereador Benedito Passoni. Foi uma ótima hora que você lembrou do Danilo. Porque fazer o que o Danilo está fazendo aí, olha, é difícil. Até onde já levou o nome de Divinolândia. Esteve lutando agora recentemente na Espanha, não foi? Ficou em 4º lugar, parece. Ele perdeu a última luta. 4º lugar, não, ele perdeu a última luta. Ficou esse... Não? É porque me falaram que ele perdeu a última luta só. Então, olha, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque... Hein? 4º lugar? Então, mas assim, não importa. Importa que ele levou o nome de Divinolândia, está lutando por Divinolândia, e as crianças que estão com ele, todo eles está saindo bem, não está envolvido com droga, não está com nada. Então, o esporte é o ideal para nossas crianças. E devemos apoiar muito o esporte na nossa cidade. E dar muita força para o Danilo e para os outros diretores de esporte. Quem está empenhado na área do esporte. Tem que ajudar, porque é daí que sai o cidadão. Então, muito obrigado. Gostaria de pedir licença ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Palavra concedida. Eu recebi uma carta da Associação Paulista de Municípios, em parceria com a UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, que eu gostaria de ler para os munícipes e para nós vereadores também, que até pediu para que fosse incluída, né, na pauta dos trabalhos, então eu deixei para o final da sessão. Chama SOS Municípios, Carta Aberta à População. Ela demonstra realmente a realidade dos municípios. A Associação Paulista dos Municípios, juntamente com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo e a Associação Regional de Município, vem a público alertar para a situação de extrema penúria dos municípios brasileiros, que na divisão de todo o bolo tributário arrecadado no país, fica apenas com 17%. Ficando os restantes dos 83% com o governo federal, numa parcela de 58%, e o governo estadual, numa parcela de 25%. O cidadão brasileiro e paulista mora cada qual em seu município, e é o prefeito, vice-prefeito e vereadores que ele cobra serviços adequados de saúde, educação, segurança, habitação, transporte, lazer, cultura e esporte, e demais outras de responsabilidades do poder público. O que temos visto é que ano após ano os municípios são obrigados a assumir cada vez mais obrigações de responsabilidade da União e de Estado, sem que essas obrigações venham acompanhadas dos recursos necessários para suas execuções, arcando com o ônus sem o respectivo bônus. A maioria dos municípios brasileiros depende basicamente do Fundo de Participação do Município, que representa o repasse dos impostos federais e estaduais. Toda vez que o governo reduz
alíquotas, como por exemplo IPI ou ICMS, buscando o aquecimento do mercado e da economia, a consequência é a redução da arrecadação e, por consequência, a diminuição da cota dos municípios, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E essa perda não é compensada, ficando com o prejuízo, caracterizando clara cortesia com o chapéu alheio. Enquanto esperamos por uma reforma tributária que definitivamente ponha fim a essas graves distorções, comunicamos a toda a população que estamos empenhados na aprovação da proposta de emenda constitucional 406 de 2009, que eleve o índice do FPM, do IR, do IPI, de 23,5% para 24,5%. Importante para minimizar o estado de penúria dos municípios, recuperando, em parte, a capacidade de investimento e melhoria da qualidade de serviços públicos prestados à população. Pedimos o apoio no sentido de engajar nessa luta, que é de toda, por um país mais justo e igualitário. Procure seus deputados federais e senador e peça a ele apoio à aprovação da PEC 406 de 2009. Isso é um absurdo, um projeto de lei tramitando na Câmara Federal desde 2009 não ter saído do papel ainda. Enquanto isso, nós estamos sendo massacrados nos municípios porque não tem dinheiro. E isso não é uma particularidade de Vinolândia, é uma particularidade do Brasil. Então, eu queria pedir para nós aqui, vereadores, nós vamos encaminhar isso aos nossos deputados federais, agora eleitos, para que represente o pedido nosso dos municípios na Câmara Federal e também para o nosso senador. Aqui, o nosso senador Serra, eleito com mais voto que prefeito. E eu tenho certeza que vai fazer um brilhante trabalho frente ao Senado Federal como representante do Estado de São Paulo. Não tenho sombra de dúvida quanto a isso. Então, queria pedir o apoio de todos vocês para nós encaminharmos isso em forma de pedido aos nossos deputados federais, para que interceda junto aos nossos municípios, representando assim o direito que é de contribuir mais para os municípios, para que possamos melhorar mais as vidas dos cidadãos. Porque muitas vezes, como foi relatado nessa carta, é justamente isso que está acontecendo. O município só está ficando com as obrigações e não tem dinheiro. Da forma que está, gente, não tem condições de tocar. Entendeu? Não tem condições. Então, esse SOS Município, essa carta de alerta à população, feita pela Associação Paulista de Municípios, em parceria com a UVESP, que faz um excelente trabalho para as câmaras municipais do Estado de São Paulo. Que eu queria deixar o meu abraço ao senhor Dr. Sebastião Miziara, que estivemos reunidos com ele na última quinta-feira em São Paulo, eu e o vereador Maurício Pandolfo, no Tribunal de Contas, que fez um belíssimo discurso em defesa do município. Porque é muito fácil você chegar, autuar, reprovar contas, muitas vezes por índices que não foram suficientes, liminar que o município tem que cumprir, só que também temos que entender que não está tendo arrecadação. A arrecadação é pequena e cada vez mais diminuindo, e essa responsabilidade aumentando. Como foi dito aqui, passa o ônus e não passa o bônus, né? Então, eu gostaria de deixar aí o nosso abraço à União dos Vereadores do Estado de São Paulo, qual essa Câmara tem muito orgulho de fazer parte como filiada, e tem eu, que como diretor, tem o Júlio, tem o Maurício como representante do Parlamento Regional da Mogiana. Estaremos representando essas 21 cidades que o parlamento compõe, frente aos nossos deputados federais, junto com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo e a Associação Paulista de Municípios, possamos fortalecer os nossos municípios. Muito obrigado. Também gostaria de dizer que essas respostas dos requerimentos nossos, muitas vezes chega aqui atrasada, e recebemos aqui no último dia 18, e eu gostaria de ler aqui a do ITR, que nós pedimos cópia do convênio firmado entre o município e a Receita Federal para a tributação do ITR. O prefeito respondeu que após a autorização legislativa, o Executivo Municipal procedeu à adesão ao sistema de municipalização do ITR, diretamente no site da Receita Federal, por meio do cartão de certificação digital CNPJ. Então não respondeu nada que a gente pediu aqui, nós vamos refazer esse pedido, porque eu quero o convênio firmado entre o município e a Receita Federal para ver o que trata e se o município tinha direito de, por ofício, indicar o valor da terra nua. Ou seja, não respondeu o que a gente queria saber. Também eu gostaria de esclarecer mais um requerimento que foi feito também por mim e pelo vereador Nando Braga, que é o 71 de 2014, que requer informações sobre a estadia do circo em nossa cidade. Um circo que foi
realizado espetáculo lá no ginásio de esporte. Ele colocou que quando da realização do espetáculo circense em nosso município, foi cedido espaço público para a realização de entretenimento, sendo que como forma de contrapartida pela sessão não onerosa, a empresa realizou o espetáculo gratuito aos alunos da rede pública de ensino do nosso município. Então essa é a resposta para aqueles que me perguntaram na rua como tinha sido feito aí a cessão do espaço. O prefeito respondeu que foi em termos de parceria e contrapartida do espetáculo na rede pública de ensino. Também o requerimento 76, que eu acho muito importante ler também essa resposta, que eu e o vereador Nando Braga pedimos informações sobre o destino de resíduos sólidos de nossa cidade, visto que a lei foi até 30 de agosto, não foi estendido o prazo para os municípios se adequarem em forma de consórcio ou regime próprio, de estrutura própria para dar destinação a esse resíduo. O prefeito respondeu que o município, com seus escassos recursos, está, na medida do possível, tentando se adequar à legislação federal. Inclusive, estamos providenciando a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Também é um pedido da população que conhece a situação do lixão, sabe aí como que está acontecendo aí o destino final desse lixo nosso. Então, a população preocupada com isso, é um estado de calamidade pública, né, um lixão. Nós sabemos aí que o município tem que se adequar a essa lei. Eu pedi também, eu e o vereador Nando Braga, o requerimento 78, requer informações sobre a atuação do Conselho Municipal de Trânsito. O prefeito respondeu que o referido conselho está em processo de formação. Então, tá complicado, né, gente? Esses conselhos aí que nunca saem do papel aí também, né, gente? Então, era mais esses requerimentos aí que eu considero aí importantíssimo, né, a esclarecer a população. E também, verdade, bem lembrado pelo nobre colega Júlio, o requerimento 80, que é proposto pelo vereador Júlio, né, se ele me permite aqui ler, que nós requer informações sobre o termo de parceria a ser realizado com o São Bernardo Futebol Clube Limitada, projeto de lei número 15 de 2014, que encontra nas dependências da secretaria desta casa, aguardando esse termo aí de parceria. Foi respondido o seguinte: solicitamos os esclarecimentos pertinentes junto ao São Bernardo Futebol Clube Limitada. É assim que obtivermos as respostas, encaminharemos as mesmas aos nobres edis para a ciência do seu teor. Então, vimos aí que essa Câmara não está segurando o projeto, mas pelo contrário, nós estamos querendo fazer as coisas dentro da lei e dar divulgação a isso. Então, estamos esperando que seja concretizado esse termo de parceria para que a gente possa analisar se o projeto é viável ou não ao município. Assim que obtivermos essas respostas, com certeza estaremos aí dando nosso posicionamento a respeito do projeto. Obrigado. Com a palavra o vereador Nando Braga. Sobre essas respostas do requerimento, fizemos também o 72, que requer informações sobre a regularização da nota fiscal eletrônica de prestação de serviço. Fomos procurados por alguns comércios daqui da cidade. O prefeito falou que está providenciando a regularização da nota fiscal, conduto para que as empresas sediadas em nosso município não sejam prejudicados com a falta da referida ferramenta. Foi editado decreto municipal autorizando a emissão das referidas notas de prestação de serviço, onde serviço é em formato manual até a regularização da situação. Tudo bem, ele fez um decreto autorizando para voltar a ser manual. Mas não é essa a questão é que tem locais, prefeituras de fora, não aceita a nota manual, só aceita a nota eletrônica. Eu sei que eles estão fazendo licitação lá, está em fase final lá para aderir a isso, uma coisa importantíssima, e tem empresas saindo do município por causa que não tem a nota fiscal eletrônica aqui. Uma coisa aí que tentou ano passado, não deu certo, esperou até mais de um ano para regularizar de novo. Tem coisa que não pode ficar esperando muito, vai perder arrecadação mais ainda. Empresa grande que sai daqui, que abre uma filial, uma empresa fora, deixa de arrecadar no município mais uma vez. E nós vamos bater nessa tecla há mais de um ano. Isso aí, pedir licença ao vice-presidente para que eu possa completar minha fala. Palavra que você diz. Só queria, para encerrar minhas palavras, parabenizar, que eu esqueci na última sessão, o governador do estado, Geraldo Alckmin, reeleito ao cargo de governador, com a maior votação da sua trajetória política. Foi reeleito com 57% dos votos válidos em urna. Isso mostra
o excelente papel que o nosso governador desempenhou frente ao nosso estado. Então, eu queria deixar aqui meus parabéns em nome de todos os vereadores, ao nosso governador Geraldo Alckmin, e agradecer ele por esse ano, o tanto que ele colaborou com Divinolândia, sem os quais seria impossível ter desenvolvido muitas coisas no nosso município. E deixar aí também o meu descontentamento quanto à realização das obras de melhorias no velório municipal, que realmente foi uma tragédia. Infelizmente, a gente vai atrás, busca o recurso, esperamos que seja bem empregado, mas, infelizmente, não tivemos aí um êxito positivo quanto às reformas que pretendíamos que fosse realizado no velório municipal. Obrigado. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Declaro aberta a 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal. E coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 24, de 15 de outubro de 2014. Dispõe sobre a adequação dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde de nosso município ao piso salarial profissional nacional. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Está aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei número 26 de 15 de outubro de 2014. Autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional suplementar e dar outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Não havendo mais pauta para os trabalhos da sessão extraordinária, gostaria de dar uma boa noite aos nobres colegas, vereadores, ao público presente, aos funcionários desta Casa de Leis, aos ouvintes da nossa Rádio Verde Vale FM e os nossos internautas da TV Câmara. Uma boa noite a todos os nossos amigos e declaro encerrada a sessão extraordinária. Muito obrigado, boa noite a todos. Câmara Municipal de Divinolândia, trabalhando por uma cidade mais justa com você.